Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer mais uma análise sobre a Copa do Mundo. Aqui no quadro nós temos os grupos divididos aqui, os 8 grupos, devido àquele sorteio que aconteceu. Repara que acontece uma predominância de países da Europa, né? Por exemplo, no grupo A temos a França, no grupo B temos a Grécia, no grupo C temos duas, né? A Inglaterra e a Eslovênia. No grupo D temos a Alemanha e a Sérvia, no grupo E, Holanda e Dinamarca, grupo F, Itália e Eslováquia, no grupo do Brasil, grupo G, temos Portugal, e no grupo H temos a Espanha e a Suíça, totalizando um total aí de 13 países europeus. Então vamos pensar assim, qual seria a probabilidade de todas essas 13 seleções passarem para a segunda fase? Como é que funciona isso? Cada grupo tem 4 equipes, dessas 4 equipes, 2 vão passar para a segunda fase. Então, qual é a probabilidade de todas as equipes europeias passarem para a segunda fase? Além disso, qual é a probabilidade de nenhuma equipe europeia passar para a segunda fase? Dá para calcular isso? Dá sim. Vamos calcular isso então. Então vamos calcular aqui, ó, qual é a probabilidade de todas as seleções europeias se classificarem para a segunda fase. Então, a gente tem que pensar o que acontece no grupo A, e no grupo B, e no grupo C, até o grupo D. Esse Ezinho dá uma ideia de princípio multiplicativo. Vamos pensar por partes. O que acontece no grupo A? Nós temos que escolher a seleção europeia do grupo A, que no caso é a França. Então, na parte favorável, eu já incluo a França. Como são 2 equipes que vão se classificar, tem que ser França e mais alguém. Como as outras 3 equipes aí, dessas 3, uma vai se classificar, das 3, uma se classifica, não importa a ordem nesse momento. A gente faz uma combinação de 3 elementos tomados 1 a 1. Combinação de 3, 1 a 1. Agora, tudo o que pode acontecer são 4 equipes, das quais 2 vão se classificar. Se a gente não se preocupa com a ordem lá em cima, a gente não se preocupa embaixo também. Então, a gente também faz combinação de 4, 2 a 2. Ó. São 4 equipes, das quais 2 vão se classificar. Esse total, combinação 4, 2 a 2, vai servir de total para todas as frações. Todos os grupos têm 4 seleções e todos eles vão ter 2 equipes classificadas. Tem uma diferençazinha em alguns grupos. Por exemplo, o grupo B também só tem uma seleção europeia, que no caso é a Grécia. Então, a gente tem que escolher uma outra seleção para se classificar além da Grécia. Então, das 3 que sobram, a gente vai escolher uma. De novo, uma combinação de 3, 1 a 1. No grupo C já é um pouco diferente. Por que é diferente? Porque nesse grupo nós temos 2 seleções europeias. São a Inglaterra e a Eslovênia. Então, favorável para a gente nesse caso é uma combinação dessas 2 seleções de 2 a 2. Ou seja, só tem um caso favorável. O que é favorável nesse caso? A Inglaterra e a Eslovênia têm que se classificar. Se a gente quiser continuar com esse processo de combinação, é uma combinação de 2 a 2. Que dá quanto? Dá 1. Então, ó, a gente pode simplesmente cortar isso. Agora, todo grupo então que tiver 2 países europeus, aqui em cima vai ter o quê? Uma combinação de 2 a 2. É o que acontece no grupo D, que tem a Alemanha e a Sérvia. É o que acontece no grupo E, que tem a Holanda e a Dinamarca. É o que acontece no grupo F, que tem a Itália e a Eslováquia. Agora, no grupo G já não acontece. Por quê? Porque é outro grupo com somente uma equipe europeia, Portugal. Então, de novo, a gente repete o processo da letra A. Combinação de 3, 1 a 1. Para fechar, o último grupo também tem 2 seleções europeias. Quem são elas? Espanha e Suíça. Então, de novo, uma combinação 2 a 2. Então, a probabilidade de todas as seleções europeias se classificarem, depois que a gente efetua todas as contas, gente, é mínima. É 1 sobre 62.208. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Agora, vamos pensar por um outro lado. Qual é a probabilidade de nenhuma seleção europeia se classificar para a segunda fase? De novo, o meu total em cada probabilidade continua sendo combinação de 4, 2 a 2. Eu tenho 4 seleções, das quais 2 vão se classificar. Então, sempre o total dessas probabilidades vai ser combinação de 4, 2 a 2. O que acontece no caso favorável do grupo A? O grupo A tem quantas seleções europeias? Só tem uma, a França. A gente quer que nesse caso ela não se classifique. Então, das outras 3 seleções, eu vou ter que escolher 2 para se classificarem. Combinação de 3, 2 a 2. O grupo B também tem uma seleção europeia também. Continua, combinação de 3, 2 a 2. O grupo C já é diferente. Por quê? Eu tenho 2 seleções europeias, Inglaterra e Eslovênia. Então, tem 2 europeias, eu não quero essas 2, eu quero as outras 2.
Então, combinação dessas duas, 2 a 2. Então, continuando esse raciocínio, quando o grupo tiver um país europeu, eu vou colocar a combinação de 3, 2 a 2. Quando tiver 2 países europeus, vou colocar a combinação de 2, 2 a 2. Fazendo isso, mantendo esse raciocínio e fazendo as contas devidas, a gente chega ao resultado. 1 sobre 62.208. Nossa, eles são resultados iguais. Então, dificilmente um desses casos vai acontecer. Tá ok? Então a gente se encontra no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.